Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Live, o segundo AL Podcast Live, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue, dentro do AL Podcast, manter uma frequência de dia e horário. A gente até já gravou em períodos pequenos, assim, até menores de que uma semana, mas no mesmo dia e horário a gente gravar é a primeira vez, né? Então é um feito, já é um avanço para o AL Podcast. É isso que a gente queria com esses quadros aqui hospedados no canal do Professor Viegas, né? Mas hoje, então, eu, o Professor Viegas, aí, mais o Rodrigo, né, que o pessoal já conhece lá dos Três Mosqueteiros da Educação, e aqui do L Podcast estamos recebendo aí o Leandro Blum, que é organizador do livro, e o livro que o Rodrigo também participou aí, escrevendo um artigo, né? Então, estou dando já as boas-vindas aí do Leandro. Vou deixar o Viegas também dar as boas-vindas aí e se apresentar. Todo mundo já conhece ele aqui no canal, né? Mas pode dar pelo menos as boas-vindas. Depois o Rodrigo e depois a gente deixa o Leandro se apresentar, então. Então tá, boa noite a todos, né? Boa noite ao Felipe, ao Leandro, ao Rodrigo, as pessoas que já estão nos acompanhando aí. É um prazer conhecer o Leandro e um prazer rever os meus amigos aí, o Rodrigo e o Felipe, mais uma vez, né? Entre tantas lives que nós já fizemos, né? Principalmente eu e o Felipe, né? Acho que esse ano mais de 30 lives, né? O Felipe. Nós já fizemos juntos aí, e sempre é um prazer aí rever os amigos e falar desse assunto muito legal hoje, que é o livro do Leandro. Infelizmente, Leandro, eu não tive tempo, mas eu vou ler o teu livro depois. Eu li só a primeira parte ali, mas vi que é muito legal, que tem umas ilustrações ali, né? Tem uns trabalhos de cartoon ali, achei bem interessante mesmo. Mas é isso aí, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou devolver a palavra para o Felipe aí e deixo ele intermediar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Viegas. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui falando sobre esse livro que está sendo divulgado no momento que é um momento importante, que fala sobre um assunto que é muito importante também. Eu vi também que a Silvete, que contribuiu também para o livro, ela acabou de nos cumprimentar ali também, né? Ela está também nos prestigiando, e muitas outras pessoas aí que estão comparecendo aí para que a gente possa conversar um pouquinho. O Leandro deu uma saidinha, mas acho que ele já volta com um problema técnico aí resolvido. Sim. Aqui, então, é a primeira página do livro, né? Porque ele está disponível online. O Rodrigo me corrige aí qualquer coisa, que é no ResearchGate. Pelo que eu entendi, o ResearchGate aí ele é da Apple, né? Até quando eu estava olhando no site, ele tem o símbolo da Apple, né? E aqui mostra alguns dos colaboradores que já tem cadastro no site. Então, o próprio Leandro ali em cima à esquerda, o Rodrigo mesmo à direita, né? E inclusive mostra quantos artigos as pessoas têm publicados no site ali. No caso do Leandro, 7, o Rodrigo 1, que deve ser o livro aqui mesmo, e a Silvete ali já tem 5, então, né? E depois aqui, então, já vem para a capa do livro aqui, né? E enquanto o Leandro for falando depois, a gente vai mostrando um pouquinho principalmente da arte dele, né? Porque para quem estiver nos assistindo agora ou assistir depois da gravação, vai ver que o livro ele tem uma boa parte com quadrinhos, né? Então ele é bastante interessante por causa disso, por ser um livro de cunho científico e também por ter quadrinhos aí, né? Exatamente, e algumas coisas que eu gostaria de ressaltar é que me parece assim me parece não, com certeza as pessoas que foram escolhidas para participar desse projeto assim são pessoas que têm muito a dizer, né, cada uma do seu jeito. O trabalho de conclusão dele na licenciatura em matemática pela URGS foi premiado com o troféu HQ Mix no final do ano passado, né? Porque é um trabalho que falou sobre o uso dos quadrinhos para o ensino de matemática, né? Então eu achei muito legal assim o fato de ele usar a história em quadrinhos para falar a respeito de um assunto que tem sido infelizmente tão intensamente debatido no Brasil, né? Até pelas consequências, pela questão hoje estamos em quase 600 mil mortes, né? E quando nós escrevemos o livro também, ele estava ainda em torno de 500 mil,
e parecia ainda mais fora de controle, né? Mas eu só gostaria de frisar isso, assim, que essa trajetória que o Leandro tem, né, não apenas pelo fato de a gente se conhecer há mais de 25 anos, mas por ele ter essa trajetória vinculada aos quadrinhos e usar os quadrinhos para contar essa história ligada ao enfrentamento da Covid-19. E também temos, né, a Silvete, que me parece que ela é enfermeira, o Leandro, se eu estiver errado, pode me corrigir. Nós temos também o Pedro Alau, que é, uma autoridade aí em relação à epidemiologia, que também contribuiu com o livro, né? Então tá, então o próximo é a ideia do livro, né? Que é saber aí, então, do Leandro, né? Se ele já tem outros livros publicados, né? Como que nasceu a ideia de publicar esse livro aí, né? E eu gostaria de complementar ali, achei muito interessante que o Rodrigo comentou a questão de usar, né, os quadrinhos para ensinar matemática, né? Eu fiz muito isso, só que, claro, eu não sou cartunista, né? Até gosto de desenhar, mas eu usava um site, eu não sei se o Leandro conhece, o Tundu, né, que tu coloca lá os balãozinhos, né, das conversas, né, e eu usei muito nas minhas aulas de matemática esse site, né, infelizmente o ano passado ele foi tirado do ar, não sei porquê, ele era um site oriental, não sei se era do Japão ou da Coreia, e deu um problema e ele saiu do ar e nunca mais voltou, né, eles colocaram um aviso lá que tinham hackeado e tal, e não voltou mais, mas eu gostava muito porque para quem não é bom desenhista ou cartunista, né, ele serve bastante, principalmente para os professores que querem usar nas suas aulas, né, então eu fiz aulas de física, de matemática, bem o que o Rodrigo estava falando aí, usando os cartoons, que chama bastante a atenção dos alunos, né, muito legal. Boa noite, obrigado aí pelo convite aí para poder falar com vocês, né, ter esse bate-papo aí. Bom, eu sou formado, né, somos colegas, né, na matemática, né, eu trabalho com matemática e tal, mas gostaria muito de estar atuando como professor, né, mas eu me mudei, né, e aí vim para Lajeado já em julho. Aí as escolas já estavam tudo com quadro fechado de professores, né? Não consegui, bom, vou deixar para o ano seguinte. Aí veio a pandemia, aí não consegui mais uma vaga. Então o que eu estou fazendo mesmo é trabalhando com pesquisa, que envolve quadrinhos e matemática, com um grupo da UFF, lá de Niterói, a Universidade Federal Fluminense. É um grupo bem bacana, até que precisa, sabe? É um recurso aí que a gente pode aproveitar muito em sala de aula, né? E a minha vontade mesmo é estar desenvolvendo materiais para os alunos e para os professores, né? Poder ajudar e tudo mais, né? Porque eu sei que existe uma dificuldade aí nessa questão de saber desenhar, ou daqui a pouco como que vamos aplicar. Então a gente meio que está trabalhando nesse sentido, tentar facilitar, né? Bom, a ideia do livro, né, que tinha perguntado. Bom, eu acho, eu me sinto muito sensível, sabe, essas coisas, eu senti muito, né? Me lembro que logo no início da pandemia, né, eu ficava chocado, assim, com a quantidade de pessoas que estavam indo embora, né, estavam morrendo. E eu não via realmente as autoridades, os gestores atuando de forma a tentar reduzir ou, enfim, tentar resolver esse problema, né? Então, eu pensei em contar, primeiro, inicialmente, né, pensando numa família. Como é que a gente se colocaria no lugar de alguém que está perdendo alguma pessoa, algum parente? Não sei vocês, assim, mas eu me sentia muito mal, né? E me sentia mal ainda por saber o que podia estar acontecendo dentro dos hospitais, né? Eu li a história ali, a primeira a história que tinha no livro, né? E é uma história bem chocante, né? Porque
não sei se eu posso dar spoiler, né, do livro, né, mas é uma história bem assim, chocante mesmo, né, porque é relacionado com Covid, relacionado com família, né, com perdas, né, então realmente a gente já viu na realidade aí durante esse período, mas vendo também em forma de cartoon ali, choca bastante, mas ao mesmo tempo mostra pra gente a realidade, né, do que aconteceu durante esse período, né? Não, na realidade eu fiz até um outro livro, né, que eu não cheguei a fazer o ISBN e tal, eu fiz para uma escola de Guaíba, a pedido de uma professora, a professora Denise, um trabalho que eu considerei, assim, muito gostoso de fazer, principalmente depois que eu conhecia as crianças, né, que era um livro infantil. Então eu vi crianças lá de 5, 6 anos de idade, tudo empolgado com o livro que eu fiz. Então foi esse mais o trabalho que vocês estão vendo, né? Bom, a questão da ideia, né? Eu frequento muito um ambiente que é bastante inóspito, né? Que eu acho que todos conhecem, que é o Twitter, né? Nunca vi tanta coisa assim triste de se ler a respeito do que está acontecendo aí claro, não é só a única referência que a gente tem, né? Mas eu via muitas pessoas querendo falar, sabe? Falando tal, o que achavam, né? Mostravam a sua indignação e a gente não tem palavras, sabe? Tipo, a gente quer ali, a gente faz um esforço, né? Eu durante esses 5 meses aí, o que eu fiz foi muito falar com as pessoas, né? Tentar ver se chamava atenção pro livro que eu e o Rodrigo, a Silvete, o Pedro estávamos fazendo, e também os 3 ilustradores que eu convidei, né? Que é o Thiago Krenin, o Rafael Martins da Costa e o Daniel Souza, né? Trabalho lindíssimo, mais o Guilherme. Então, assim, a gente precisa falar disso, sabe? A gente precisa mostrar a nossa insatisfação, né? Como é que a gente mostra isso, sabe? Eu, na minha opinião, eu acho que a gente tem que falar mesmo, sabe? Tipo, tem uma questão política envolvida? Sim, tem uma questão política, mas não é por isso que a gente não tenha que mostrar a opinião, né? Então, foi daí que eu pensei, vamos conversar, vamos colocar algumas pessoas aqui nesse trabalho para a gente ver o que cada área, né, profissional nos responde assim sobre o que está havendo como é que estão se relacionando com essa questão da pandemia na vida deles, sabe? Então, eu gostaria muito, tá, de ter tido mais pessoas ali falando, porque eu falei com médicos, eu falei com enfermeiros, eu achei ótimo que a Silvete aceitou o convite, né? Eu fiquei assim, olha como que ela passou a pandemia, sabe? Foi dolorido, sabe? Tipo, as pessoas que estão lá no hospital, né, que podiam ter um pouco da nossa contribuição, tipo, vamos nos cuidar, né? Então, não existe uma consciência, eu acho, das pessoas em relação às consequências dos atos que elas estão cometendo. Durante a pandemia, o meu pai ele ficou internado, ficou 1 semana internado no hospital. Não foi de Covid, né? Não foi de Covid, por outros problemas. E para mim, eu fiquei chocado, tá? Em plena pandemia, em pleno caos que estava, passar manifestação de caminhões de empresas aqui da cidade. Quer dizer, eu coloquei até um vídeo no Twitter reclamando disso. Não é por mim, assim, sabe? Tipo, eu vi ele passando na minha frente.
não é por mim, mas pô, na frente do hospital. Quer dizer, aí o meu pensamento foi o seguinte: qual a repercussão de uma pessoa que está trabalhando turnos cansativos, exaustivos, e ainda ter que passar pela falta de sensibilidade de pessoas que estão fazendo uma manifestação na rua, né? E aí eu vejo uma autoridade, um gestor de uma cidade, né, em vez de fechar a rua para fazer uma passagem longe do hospital, não faz isso. Autoridades de trânsito não fizeram absolutamente nada, né? Isso me revolta, isso me choca, porque eles estão comprometendo, porque assim, além de pessoas com Covid, tem pessoas também com outras comorbidades. Todo mundo é afetado. E se um médico ou um enfermeiro não está 100%, que já não está, por causa da pandemia, pelas perdas que estão havendo, já não está. Já não trabalha direito. Ainda mais se a gente xinga eles. Imagina a situação. Quer dizer, isso é inaceitável, né? Então, eu coloco assim, imagina se os nossos pais estivessem no hospital passando por uma cirurgia. Como é que uma pessoa... A gente é humano, sabe? Né? Como é que a gente vai ter cabeça para fazer um procedimento se a nossa cabeça está envolta nesse clima chocante que é a pandemia? Então é mais ou menos por aí, né? Como eu falei antes, né? O Leandro já teve o trabalho de conclusão dele premiado pela URGS, né? A premiação que ele ganhou é o troféu HQ Mix, ele ganhou no final do ano passado, na 32ª edição. Esse troféu ele foi criado em 88 pela dupla Jal e Alberto Costa no programa TV Mix da TV Gazeta. E geralmente eles premiam artistas, só que eles também passaram a contemplar trabalhos acadêmicos, tanto para TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? E através da URGS, o TCC do Leandro recebeu essa premiação por fazer essa integração entre quadrinhos e o ensino de matemática, né? Leandro, além desse importante prêmio que tu recebeu, né, agora no ano passado, eu também gostaria de perguntar assim, se tu pretendes assim, fazer uma produção, de repente uma produção regular para plataformas digitais ou impressas. Quais são os teus planos assim, para continuar utilizando a linguagem dos quadrinhos em causas tão relevantes como utilizou agora com perspectivas do enfrentamento da Covid-19, né? Eu tenho ideia assim, de continuar trabalhando com quadrinhos, né? Eu acho que eu tenho que aproveitar já que eu sei desenhar e tudo mais, já tive essa minha primeira experiência de publicação de fato, né, com ISBN e tudo mais. Eu pretendo só não, infelizmente, relacionado com saúde. Eu explico, né? Eu fiquei assim, eu não sou, se vocês me conhecessem assim, dia a dia com meus pais, com meu pai e com a minha esposa, eu não assisto programa tipo Chicago Med, Plantão Médico, esse já terminou faz tempo, né? Porque desde que eu comecei a cuidar do meu pai, né? Isso começou lá em 2012, quando ele teve o AVC, né? Para algumas questões assim que envolvam questão de hospital, não que eu não respeite, ou enfim, é só uma questão de ver mesmo, sabe? Tipo, ver uma pessoa machucada, isso daí me dói. E para fazer esse livro, eu tive que fazer uma consulta, sabe? Tipo, eu sei o que é escara, mas eu não sei quais são os graus mais graves de uma escara, que é uma lesão de pressão, né, de a pessoa não conseguir se levantar de uma cama. Se a gente não mexe ela constantemente, ela acaba formando feridas de pressão. E essas questões todas, eu tive que olhar, tive que ver vídeos, por exemplo, como é que é uma intubação orotraqueal, então eu soube a diferença. Quer dizer, isso eu já tinha visto
outros tipos de sonda, né? Então é uma coisa que para mim foi dolorida, sabe? Por isso que eu admiro muito o trabalho do pessoal da enfermagem e também dos enfermeiros em geral, né? Técnicos e tudo mais, e também dos médicos. Tipo, eu não tenho a mesma vocação que eles, sabe? E é incrível, assim, o que eles fazem, né? E eu também já tive a própria experiência com meu pai, quer dizer, ao longo de muitos anos, no início da minha graduação na matemática, por exemplo, que eu tinha que estar alternando com a minha esposa para poder ir para a faculdade, muitas vezes eu tive que levar um hospital, então no mínimo era 2 vezes por ano no hospital, assim, por algum problema. Então eu via eles agindo. Eu conversava com o pessoal. Quem mais fica com os pacientes são os enfermeiros. Né? É essa profissão aí deles. Então, nossa, é incrível, assim. Então eu aprendi muito com isso. Aprendi muito vendo eles. Mas para fazer esse trabalho em particular, para mim foi muito dolorido, né? Porque eu imaginei comigo. Então, para mim é dolorido. Então, para mim, eu vou, se tiver que fazer algum outro trabalho, eu vou fazer mais voltado para a questão da matemática, que eu acho que é a minha vocação mesmo, né? Não é à toa que durante muitos anos, até tu, Rodrigo, já tem uma noção, né, que acompanhou até isso, e fazendo material para as escolas, sabe? Então é nisso daí, eu pretendo, já tenho alguns, eu estou com um projeto que até não envolve matemática, mas sim a parte da filosofia com o rapaz de São Paulo. Tem outro trabalho que envolve daí o livro Os Elementos do Euclides, que eu não vejo a hora de colocar em prática isso. Eu só fiz uma historinha por enquanto. Sim. Uma vez eu criei no Tundu a historinha do Pitágoras, né? A história que largaram, atiraram um dos... Tá dando... Tem um outro som aí no fundo. É tipo, parece uma TV, né? Será que não é o Leandro ali? Não sei. E aí um dos pitagóricos lá contestou o Pitágoras, né? Queria contar porque os pitagóricos não escreviam nada justamente para não roubarem as ideias deles, escreviam só no chão, assim, na areia, e depois eles apagavam, né? E aí um deles queria passar adiante algumas informações, diz a lenda, né? Que jogaram ele, levaram ele pro meio de um lago lá e atiraram ele, né? Então eu fiz a história em quadrinho no Tundu, né, do caso de matemática, né, para mostrar essa questão para os alunos. A próxima questão é do Rodrigo. Ele não sei se chegou a responder, agora já me perdi. Você é burro, cara, que loucura. Que é um livro com essa integração de quadrinho com artigos, né? Então, o capítulo que é o que o Leandro, digamos que ele escreveu, assim, que ele se dedicou mais a fazer dentro do livro, é esse que tem, então, os quadrinhos, né, que eu mostrei antes aqui. A gente estava falando sobre esse formato da publicação, de misturar, então, né, o quadrinho com os artigos, assim, né? E a gente queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa ideia, assim, porque, pelo que eu entendi hoje, os teus trabalhos, geralmente, eles envolviam mais quadrinho, né? E esse é um livro que ele já vai trazer um pouco mais de texto com outros colaboradores. Então, a tua ideia desde o início era fazer só quadrinhos e depois que surgiu de trazer artigos, ou tu pensou em fazer os artigos e depois colocar os quadrinhos? Como é que foi a ideia do desenvolvimento do livro? Entendi. O que aconteceu? No início, tá? Eu tinha essa ideia de pegar uma visão minha, tá? E também pegar uma visão de outro artista, de outro ilustrador. Então, o Thiago é o ilustrador, assim, nossa, com uma experiência bem grande,
né? E eu fiz o convite. Falei, ó, tô fazendo um livro sobre a pandemia, tal, uma história em quadrinhos. Então, assim, já tinha todo um script, a parte da família praticamente já estava toda pronta, né? Só que eu queria que uma coisa dentro daquele meu material fosse desenhada por outra pessoa, né? Aí depois veio a ideia de, outras pessoas também tem que falar aqui, também tem que ter, digamos, a sua voz aumentada, assim, sabe? Né? Então, na realidade é isso o livro, né? É a gente colocar um pouco de cada um de nós dentro dele de toda forma possível, sabe? Então, quando a gente pensa numa propaganda, por exemplo, né? A gente é inundado por tudo quanto é tipo de recurso assim para a gente aprender. Então a gente tem ali a parte da imagem, a parte do som, a parte enfim, né? Mais ou menos isso daí, né? Foi incorporar outras visões ali. Por isso a questão da perspectiva, né? Esse livro ele está disponível em meio digital e também vai ser lançado em meio físico? Ou é só por enquanto só meio digital? Eu acho que até o Rodrigo vai saber mais do que eu. Acredito que só digital, né? Porque para fazer impressão, digamos que é uma impressão em livro mesmo, com brochura, né? Que é o formato de livro, tem um custo, né? Então daqui a pouco pode ser que o Leandro até faça sobre demanda, alguma justamente coisa assim. Eu tô te perguntando por causa disso, Felipe, porque uma vez o meu TCC, o meu professor queria que eu publicasse e tal, eu fiz sobre o YouTube, né, produção de vídeos para o YouTube, e ele queria que eu publicasse. Aí eu fui ver para publicar impresso, é muito caro, porque hoje se tu não for um escritor muito famoso, tu tem que comprar os livros primeiro da editora e depois é que tu vai vender. E se tu não vender, tu fica no prejuízo, né? E tem um número mínimo de livros que tu pode... Eu me lembro que na época eu tinha que pagar uns 3 mil reais, né? Para professores é bem complicado, né? Então por isso que eu perguntei se o Leandro ia publicar também em meio físico, né? Porque eu sei né, que é uma situação difícil, né? Para quem não publica uma grande quantidade de livros, né? O que ele se propôs em relação ao livro, né, era disponibilizar realmente o conteúdo online para quem quisesse baixar, sem nenhum tipo de custo, porque na interpretação dele, assim, é um material que tem um grau de importância significativo em relação ao momento que a gente está vivendo e o fato de ele ter pego pessoas assim de formações diferentes, de realidades diferentes, mas todas vinculadas à pandemia, e de pegar o testemunho dessas pessoas, a ideia dele foi procurar disponibilizar para o maior número possível de leitores, né? Então, me parece, né, que ele concluiu que o melhor seria realmente colocar o conteúdo online num site específico e disponibilizar para quem tivesse interesse, né? Isso é outra coisa que eu ia falar contigo. Então, normalmente ele publica esses livros nesse site, Rodrigo? Eu não sei se é a primeira ou segunda obra dele que está nesse site especificamente. Eu até estava pensando, né? Eu não sei, ele é professor do estado ou não? Ele não tá? Ele disse que foi transferido para cá, né? Não interessa para você, palhaço. Eu acredito que ele está eu acho que, eu não sei se é por contato, porque a esposa dele se transferiu para Lajeado, né? Em função tá. Não, eu até ia comentar com ele essa questão aí de que de repente podia tentar uma parceria, né, com a Seduc. Eles que vai entrar só com o áudio, tá? Para poder participar. Que de repente uma parceria com a Seduc, né? Podia usar esse trabalho dele, principalmente em matemática, né? Que é uma área que há uma grande preocupação nesse momento e que estão até querendo aumentar os períodos, né? Ele podia usar essa expertise dele aí, né? Em fazer os desenhos, né? Que não é
para qualquer um, né? E criar histórias, né? E com a matemática e relacionar com a matemática, acho que seria bem legal, né? De repente é uma coisa que você poderia fazer, né? Tá nos ouvindo agora, Leandro? Tô escutando sim. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, agora nós estamos escutando. Perfeito. Estamos sentindo bem. Consigo ver vocês também. Ah, beleza. Sim. Coloca o último tópico de novo, Vega, só para ele complementar daí. Tá, o último era o meu, né? Que eu fiz o comentário e... Não, mas volta no 6, só para ele terminar ali. Terminar ali perdão, o artigo do Rodrigo. A gente estava no 5 ainda, que ele não chegou a falar sobre o 5. Ah, sim, os outros autores. Eu não cheguei a fazer a pergunta para ele, mas as outras questões que eu falei para vocês já meio que me responderam aí, né? Só para o Leandro se situar aí. Eu perguntei para o pessoal para os colegas aí, para o Rodrigo e para o Felipe, se tu ia publicar o livro em meio físico ou só em meio digital, né? Porque eu sei das dificuldades, porque eu já tentei, né, publicar livro, das dificuldades de se publicar ele impresso, né? Que acaba saindo muito caro, tu tem que adquirir os livros primeiro, depois vender, né? Então acaba saindo, se tu não tem um dinheiro para investir, né? Então a minha pergunta para eles era isso. Aí o Rodrigo me respondeu que acredita que só no meio digital por enquanto, né? Não sei se o Leandro quer acrescentar mais alguma coisa. Não, assim, a questão mesmo de manter a questão só do meio digital foi justamente poder aumentar o alcance desse livro, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de estar comprando um livro, né? Principalmente pessoas daqui a pouco sem poder aquisitivo, né? Então eu queria que esse livro atingisse essas pessoas porque eu vejo com uma linguagem um pouco mais fácil assim de entender o que está acontecendo, né? Já a questão de fazer uma publicação física, bom, aí fica meio difícil mesmo. Eu estou bem alinhado contigo, viu, Viegas? Né? Essa questão que é muito custo. Algumas pessoas já me pediram, né? E eu, infelizmente, eu tenho essa posição, né? A não ser que, de repente, alguma instituição pegue realmente e abrace esse projeto, sabe? Porque eu vejo ele como muito importante. Sim. Então seria muito interessante aí se alguém realmente abraçasse, né? Senão realmente fica só no meio digital mesmo. Sim. Bom, aí a outra questão é sobre os outros autores, né? Se tu já conhecia esses outros autores que participaram aí na elaboração desse livro aí, se tu podia falar um pouco sobre isso, né? Se já conhecia eles antes, se conheceu especialmente para o livro e em especial aí para o nosso outro escritor aí, o Rodrigo, né? Que está presente na live. Bom, o Rodrigo eu já conheço ele, 25 anos, né? Se não mais, né? Que a gente foi monitor no Mauá, no pré-vestibular, né? Sim. Conheço ele já, a gente estudou muito junto, tal, então, e eu já conheço os textos dele, sei que ele escreve muito bem, né? Ele tem uma... Obrigado. Não, é fato, né? Então, sabia que ele ia fazer uma coisa muito boa. Mas né? é multifunção esse cara aí, né? Professor, locutor, escritor. Não, no pré-vestibular ainda ele ficava imitando os professores, né? Então, é verdade. Né? Ele fazia shows lá no Mauá. Era que legal. Eu não tinha esse nível. Imitador também. Ele faz o melhor áudio do Bolsonaro da escola, viu? Olha. Né? Tem que fazer aí, Rodrigo, para nós aí, falar um pouquinho que nem o Bolsonaro. Olha, eu não vou concordar com isso daí, porque isso é um absurdo. E essas informações aí, né? Isso aí não é muito científico e tem muita coisa escrita, não pode ser coisa escrita. Não pode. Muito bom, muito bom. Sensacional. Né? Então ele fazia isso. Isso. Daqui a pouco ele vai estar nos imitando aí, o Felipe. É verdade. O meu jeito, então, caramba. Mas assim, a Silvete eu conheci através de uma prima minha que é
também foi enfermeira no Clínicas, né? E foi fantástico, assim, né, o contato que eu tive com ela, né? Uma pessoa, assim, que até... aquela coisa assim, né? A gente pode passar tantas vezes por uma pessoa e não saber que daqui a pouco fez tanto por nós, sabe? Né? Eu acho isso fascinante pensar nessas questões. Eu não sei se vocês chegam a pensar nisso, né? Enfim, né? Já o professor Pedro, né? Eu via muito ele por causa da CPI. Muitas vezes ele esclareceu aí a população através das entrevistas que ele dava, né? Então ele aparecia aí muito na RBS Notícias, né? Dando ali a posição dele em relação à especialidade dele, né? Então eu já tinha um respeito muito grande, assim, né? Só que aquela coisa, né? Eu precisava contatar ele, né? Então daí eu fui atrás, né? Tentei buscar, assim como eu também fiz para outras pessoas, né? Foi muito de... E eu tive a sorte, né? De ele me responder positivamente, né? Tipo, me respondeu, vai topar, topou, né? Eu fiquei bem empolgado, porque dá mais força para um trabalho desse, sabe? Sim. Né? Assim como a opinião da Silvete dá força, né? E eles não estão falando só por eles, sabe? Eles estão falando por todo um grupo de profissionais que estava batalhando pela gente, né? Assim como o Rodrigo, como professor, né? Como responsável não só como professor, mas também como gestor dentro de uma escola. Quer dizer, todos nós fomos atingidos pela pandemia e a nossa vida complicou com a forma como o governo nos tratou, né? Então, quer dizer, a gente não precisava estar passando por tudo isso. Eu não precisava estar fazendo esse livro agora, entende? O Rodrigo não precisava fazer o texto, a Silvete podia estar lá fazendo o trabalho dela, devendo ser mais valorizada, inclusive, né? Que não ganham bem, né? Nós, como professores, nós precisamos de mais, né? O texto do professor Pedro, por exemplo, ali ele fala do tempo que ele teve quer dizer, ele estudou tanto para o trabalho dele não ser valorizado como deveria, né? Quer dizer, isso é inaceitável, né? Acho que é a segunda, terceira vez que eu falo essa palavra, né? A gente tanto isso... Felizmente é verdade, né? Não tem o que fazer, né? Que droga. A Silvete aqui está falando, saúde e educação ainda não é prioridade do nosso país, infelizmente. É verdade. Bom, o outro tópico, Felipe, tu que é o mediador aí, só vou colocar o tópico aí. Beleza. Esse tópico agora vamos deixar o Rodrigo falar um pouco sobre como foi a experiência dele, né? Já que ele é integrante do podcast e tem um capítulo inteiro dele, né? Um artigo dele inteiro, então, no livro. E o Rodrigo falar sobre essa experiência, tanto de escrever o artigo quanto de colaborar aí com o livro do colega, então, né? Que era ex-colega dele, mas é atualmente também amigo e colega de trabalho, né? Rodrigo Bolsonaro agora. Pois então. Gente, assim, em primeiro lugar, eu sou muito grato ao Leandro por ter me dado essa oportunidade de expressar, através de um texto, o que eu tenho observado, né, nesse ano e meio que nós já estamos com a questão da pandemia. E o que me ocorreu foi realmente procurar relatar, assim como a Silvete, de forma tão clara, nos passou sobre o cotidiano a realidade de uma enfermeira que está na linha de frente do combate ao Covid. Ela teve essa preocupação. Eu procurei fazer, então, né, quando o Leandro me fez esse convite, as minhas impressões sobre como nós, como professores, estávamos reagindo a isso,
né? Quando eu escrevi o artigo, a gente estava chegando aos 500 mil mortos. Hoje já estamos batendo nos 600 mil. Somos o segundo país do mundo em número de mortes, né? Nunca tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo pelo mesmo motivo, né? E esses dados eu procurei colocar no capítulo que eu escrevi e também falar a respeito de outras coisas. Por exemplo, eu e o Felipe, assim, a gente, na escola que a gente atua, a gente tem percebido a dificuldade dos alunos, porque, claro, como muitos pais irresponsáveis perderam seus empregos, perderam suas fontes de sustento, eles mesmos não estão conseguindo arcar com os custos de manter uma internet para os alunos poderem acompanhar as aulas, com essa mudança brusca que nós tivemos de transferir salas de aula físicas para salas de aula digitais, né? E muitos alunos não têm como custear a internet e, basicamente, assim, estão passando fome. As famílias estão passando fome. Estão bastante preocupadas, tanto que o número de famílias que têm nos procurado em busca de doação de cestas básicas tem sido bem grande, né? O Felipe pode confirmar essa informação aí. Então, as pessoas assim estão sentindo o impacto econômico dessa crise provocada pelo coronavírus, né? Perda de emprego, dificuldade de sustento, tudo isso. Isso se reflete também na escola, né? E eu procurei passar isso também, vincular as dificuldades dos professores, né? Nós também estamos enfrentando todas essas dificuldades. Muitos de nós perdendo pessoas próximas, né, por ocasião do vírus. Muitos de nós também sofrendo com uma sobrecarga de trabalho, com relatórios, porque nós somos cobrados também, né? Temos que dar conta de uma série de coisas, né, junto com os compromissos familiares que nós temos. Nós também somos exigidos, temos que corresponder às exigências, só que a gente percebeu assim que houve um aumento de cobranças, um aumento de responsabilidades e uma precarização, digamos que a gente sentiu de uma forma mais direta a questão da precarização do ensino, né? Essa questão das dificuldades de obter verbas, né? Isso tudo parece que a pandemia potencializou, né? E foi uma coisa que eu procurei transmitir, assim, a nossa realidade econômica, né? Como foi colocado ali que falta de valorização, congelamento salarial por 7 anos, né? Que é a nossa realidade de professores, né? Da rede pública. E até porque com a transferência da sala de aula para os meios digitais, ocorre essa questão de nós pagarmos a energia elétrica, né? Quando nós estamos dando aula, nós estamos gastando energia elétrica, estamos gastando internet, custando tudo do nosso próprio bolso, né? Então, a impressão que me dá é que há uma precarização ainda maior, não só do ofício de professor, mas também a precarização das condições de vida dos nossos alunos, né? E foi isso mais ou menos que eu procurei transmitir quando eu escrevi esse capítulo, né? Porque o nosso cenário, o cenário que nós vivemos hoje, é um cenário de incertezas, e isso eu procurei colocar também no título do capítulo, que é o vírus da incerteza. Eu acho que a maior questão que a pandemia está trazendo é o cenário de incertezas que está se formando, tanto em relação a emprego, quanto em relação ao trabalho, quanto em relação ao estudo. A própria evasão escolar está muito grande também, né? Muitos alunos desistiram por buscar outras formas de sustentar a família, e aí não estão conseguindo manter essa obrigação junto à necessidade de estudar. Então, todas essas foram questões que eu procurei retratar no capítulo que eu escrevi, né? E que eu espero que tenha sido bem sucedido, né? O interessante também, que eu queria destacar e pedir para o Leandro comentar um pouco sobre isso, né, é exatamente que a gente vê que o livro tem toda uma preocupação com a metodologia científica, com o método científico em si, né?
principalmente nos podcasts que eu já gravei com o Rodrigo, até recomendando que nós temos um episódio em 2020 só sobre o Covid-19. Agora, há 2 semanas atrás, nós lançamos um falando sobre as vacinas, né? E a gente sempre coloca muito sobre a educação científica, né? Sobre as pessoas entenderem como funciona a ciência, né? E apesar do quadrinho do Leandro, então, ser bastante emotivo e bastante humano, de mostrar o ser humano mesmo ali, né? Tanto nas relações de trabalho de quem esteve na linha de frente, quanto no ponto de vista de quem perde um familiar, né? Ainda assim, o livro tem toda uma preocupação científica, né? Eu até li ali nas considerações finais, né? O Leandro colocando que no início a ideia é ter só os quadrinhos, mas ele se deu conta que então seria mais interessante ainda abrir espaço para artigos e trazer essa preocupação científica, principalmente para combater o negacionismo, né, Leandro? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais também sobre essa ideia, né, de ter pensado assim, de não ter feito somente um quadrinho, não que o quadrinho seja pouca coisa, né, porque tem toda a arte envolvida e tudo dava para comunicar só com o quadrinho, né? Felipe, deixa eu aproveitar que eu ia fazer essa pergunta antes e acabei esquecido, já que a gente está falando sobre isso, né? Assim, eu não sei qual é a tua experiência em fazer os quadrinhos, né? Mas quanto tempo, assim, que tu levou para fazer aquela primeira história, por exemplo, ali que eu vi que são desenhos bem detalhados, né? Porque tem cartoons, às vezes, que eles são bem simples, né? Só para passar a ideia. E os teus não, né? Eu vi ali que são bem detalhados, bem coloridos, né? Quanto tempo, assim, em média, tu levou para desenvolver esse capítulo ali? Não interessa, isso é problema meu. Olha, a parte de como que ele ia ser feito, isso eu já tinha feito um esboço, né? Um esboço que eu levei, acho que uns 2 dias, mais ou menos, para fazer um esboço, que não eram aqueles que vocês viram no livro, o resultado final. Por quê? Porque muito eu tinha já o desenho, mas tipo, faltava eu ver a imagem em si, né? Coloca mais uma vez aí para nós, Felipe. Para nós. Então, por exemplo, tá? Quando o pai ali é feita a intubação nele, né? O que eu fiz? Eu procurei uma imagem que mostrasse uma pessoa realmente sendo entubada, né? E realmente o aparelho que vocês estão vendo aí, né? Que é a guia, ela é constituída ela tem uma luzinha, né? E ela serve para justamente tu não acertar ali a região, por exemplo, tem as cordas vocais, sim, né? Então tem toda uma forma de tu fazer a colocação através disso. E claro, tem uma câmerazinha, né? Que daí eles fazem acompanhamento. Alguns vídeos eu vi que tem uma câmerazinha, então, né? Porque realmente tu tá passando um tubo, que ele é duro, né? Ele é bem rígido e ele até ele passa toda a boca, né? E aí depois tu ainda tem que colocar mais esse cano, né? Então, assim, o que acontece? Aí vem a questão do que o Felipe tinha comentado. Qual foi a minha preocupação? Foi o seguinte, a gente já vive num mundo em que há negacionistas, ok, mas nós também vivemos num mundo em que existem trotes virtuais, né, que são as fake news. Isso prejudica muito o nosso trabalho. Eu já sou do meio acadêmico, eu já produzi artigos e tal, e eu tive que fazer referência. Só que, assim, a minha forma de referência é o que vocês veem na última página lá, né? Onde eu dou, assim, o artigo na forma da BNT, né? Direitinho, mas só que eu precisava comentar isso. Comentar uma referência não costuma ser feito. Eu não vi, não achei nenhum trabalho que fizesse algum comentário daquilo que tu está fazendo, né? Normalmente um pesquisador, o que ele faz? Ele pega a referência, vai até a referência e estuda essa referência. Só que se eu tenho um público, tá? Que eu quero que esse livro ele alcance um público maior, eu não vou ter só pesquisadores entre eles, né? Então eu preciso que outras pessoas também entendam isso e saibam que ali tem uma referência, tem uma história por trás daquilo.
Tipo, eu não coloquei aleatoriamente as imagens. Eu pensei nelas antes, né? Tipo, por exemplo, será que alguém já pensou, tá, que houve, durante esse período da pandemia, faltou remédio em alguns hospitais para poder fazer o procedimento de intubação, tá? Desculpa, até vou falar uma coisa que é, que é doída, tá? Né? Enfim, eu entendo essa questão da sensibilidade, mas vou falar, tá? O que acontece? Se uma pessoa não tiver o remédio, por exemplo, para poder fazer esse procedimento, para, por exemplo, ou dormir ou ficar desacordada ali enquanto estão fazendo o procedimento, ela vai ficar desesperada. Tipo, tu coloca um aparelho desses, tem, por exemplo, uma endoscopia, tem alguns tipos de endoscopia que tu faz acordado, porque o médico está querendo ver se o líquido descendo e como é que é a reação do organismo àquilo que está acontecendo. Existe, isso é horrível, né? Agora, num procedimento onde tu mete para a pessoa poder respirar, é péssimo, é péssimo. E se a pessoa tá acordada, para esse caso específico, ela pode se debater. E aquele aparelho ali, aquela guia, ela é um material de ferro ali, sabe? Não é ferro, é um material específico. Mas assim, ele é duro, quebra dente, tá? Tu pode comprometer ali a questão ali do céu da boca, da própria traqueia, cordas vocais. Por isso que se vocês colocarem, Felipe, me faz uma gentileza, coloca na página onde mostra o rapaz colocando um instrumento. Ô, Felipe, eu só acho que quando a gente mostra assim, é bom fazer, né, meio que um relato da imagem, né? Não, Sim. claro, nos mínimos detalhes, porque a tua intenção é colocar no podcast depois, né? Para o pessoal saber do que nós estamos falando aí, né? Se quem for só escutar, né? Mas aí, assim, quem for ouvir a gente no podcast, vai lá no YouTube, dá aquela curtidinha, se inscreve no canal do Viegas e olha as imagens, né? Tem. Sim. Legal. Aí, o que acontece aí? Tem a questão da intubação, mas eu coloco ali, olha, imaginem um pai que, vamos supor, tá? Esse pai conseguiu sair dessa situação, mas ele não vai falar com a filha. Por quê? Porque num dos procedimentos, daqui a pouco ele se debateu, ou aconteceu, ou daqui a pouco até um próprio médico está todo abalado por uma questão de estar sofrendo com alguém chamando ele de... porque ele não deu uma receita de hidroxicloroquina, ele está preocupado, e aí como é que ele vai fazer um procedimento desses, entende? E houve um momento que eu não sei se chegou a se concretizar em alguns estados, que começou a faltar o medicamento e os médicos estavam apavorados, né, de ter que fazer esse procedimento aí sem essa anestesia, né? Não sei se é assim que pode se chamar, mas houve essa preocupação aí, né? Porque em um momento estava faltando, né? Sim, verdade. As anestesias específicas para essa situação aí, e os médicos estavam, que eles sabem como é que é, a pessoa sofre, né? Sim, para colocar sem o Agora não é só anestesia, eu acho que é tipo também um dilatador, né? Para, sei lá, para passar melhor. Eu não sei bem como é que é a parte técnica aí, mas eu sei que estava faltando, né, o produto no mercado e os médicos estavam muito preocupados com isso, né? É verdade. E assim, ó, são uns 3 remédios que eles usam, né? Ali a sedação, até que a Silvete ali falou para nós. Então, assim, ó, tem toda uma consequência, sabe? E assim, eu não sei, essa parte eu não consegui encontrar referência, tá? Mas todo equipamento que é usado, tá, para fazer uma intubação, eu imagino que seja usado um outro, né? Ali ninguém suporta uma intubação sem sedação, ó. Né? Então, assim, como é que faz toda a questão de ter mais materiais desse tipo? Ou daqui a pouco se faz uma esterilização deles? Agora, vão fazer esterilização, ok, mas e se o pessoal está reduzido? Né?
Então, isso aconteceu muito nos hospitais, né? Sim. A É mais ou gente... menos quando faltou, mais ou menos com a situação quando faltou oxigênio lá em Manaus, né? Isso. Que a situação da pessoa é desesperadora, né? Vinha a óbito com falta de ar, né? Sem oxigênio, né? Como se estivesse se afogando, né? É A verdade, seco, eu né? já passei por isso, né? Porque Posso eu fazer uma tenho... colocação bem rápida? Claro. Sem querer, desculpe, mas me surgiu agora. Eu lembrei de uma pessoa também que... Essa questão do negacionismo, né? Que a gente tem visto que se tornou... O negacionismo se tornou um grande negócio, né? Que é bem preocupante. Mas eu lembro de pessoas que filmavam, assim, entradas de hospitais que aparentemente estavam sem movimento e diziam, não existe pandemia, porque aqui a frente do hospital está tranquila, entende? Um troço que é um crime que essas Sim. pessoas estavam fazendo, né? Estavam tentando passar a falsa sensação de que estava tudo bem, que a pandemia seria uma farsa. Bem complicado isso. Me lembro de uma loja, Rodrigo, que eu estava conversando com a atendente e ela veio com a mesma conversa que a gente ouviu na TV, dizendo: ah, mas os hospitais nem falam quem são os pacientes para a gente saber que se tem tanto assim. Peraí, da onde que a pessoa vai dizer quais são os nomes das pessoas assim do nada? Né? Existe uma questão de privacidade também. Né? Enfim, né? São coisas que a gente não consegue entender, né? Essa questão que tu falou, Viegas, do oxigênio, né? Na primeira página até coloco isso daí, da ambulância seguindo por vários hospitais, não conseguindo local, né? Algum que pudesse colocar essa pessoa internar essa pessoa, e ela precisou de oxigênio. E isso aconteceu. Eu me lembro de uma das notícias que eu vi, em que a ambulância teve sorte de conseguir o oxigênio. Quer dizer, claro, teve diversos casos desses, né? Sim. Nós já vamos indo para o encerramento e as falas finais aí. Então eu queria agradecer a presença do Leandro aí, né? A intenção dessa nossa live de quarta-feira é ser mais curtinha, porque todo mundo pega no batente todo dia de manhã cedo, né? Mas já fica o convite aí para o Leandro aparecer num outro momento, de repente no sábado, na live dos Três Mosqueteiros lá, porque o trabalho dele é sensacional mesmo, assim. Obrigado. E eu fico bastante contente de poder abrir o espaço para conversar, né? Porque nós temos muitos colegas, né? O Leandro, inclusive, é professor da área de matemática aí. Nós temos muitos colegas que produzem trabalhos de qualidade ou que colaboram, como foi o caso do Rodrigo, e geralmente dentro das escolas a gente acaba nem conversando sobre isso, os outros nossos colegas nem sabem, às vezes, que a gente está fazendo um outro trabalho, né? E trabalhos como o do Leandro mesmo acabam não tendo muita divulgação, né? Se chega a um número grande de pessoas é com muito esforço, mas pode chegar a mais pessoas. Então espero que a gente possa ter colaborado aí para divulgar mais o trabalho dele, né? E elogiar mais uma vez aí, porque é de excelência mesmo, né? É um trabalho de muita qualidade. Eu espero que alguém se interesse por fazer versões impressas para mandar para a escola, né? Porque eu gostaria muito de ter uma versão aqui na biblioteca, né? Até vou fazer a impressão de uma para disponibilizar na biblioteca ali. A gente tem impressora colorida ali, né? Então vou fazer colorido, legal, com e tudo para deixar na biblioteca. Mas ele merecia ter uma capinha de mais qualidade, assim e tal, né? Então parabéns mais uma vez e obrigado pela participação aí, né? Eu que agradeço, viu? Até deixar esse registro, né? De que assim, ó, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz se eu não tivesse o Rodrigo, a Silvete, o Pedro, o Guilherme, o Rafael, o Thiago, o Daniel. Quer dizer, foi sensacional, assim, ó, porque o que acontece? A gente, eu estava me sentindo muito mal. A pandemia, a forma como ela estava sendo trabalhada, estava me deixando péssimo. Eu não conseguia fazer outras coisas. Eu participava das reuniões do grupo lá da UFF
não podendo dar o meu melhor, sabe? Né? Eu não conseguia desenvolver as coisas. Então imagina como é que se pensa na questão da economia, mas a nossa mente ela trabalha, né? Ela que tem que estar ativa, e tu só consegue deixar ela bem se tu trata as pessoas bem, né? É uma coisa que é fundamental, né? Então eu deixo esse registro, agradeço também o convite de vocês e o Felipe e Viegas e Rodrigo para falar aqui, né? Eu acho importante. Eu realmente eu quero que esse trabalho continue, né? Não por mim, eu tô louco para sair daquele ambiente do Twitter, né? Porque me faz mal, né? E eu queria ser conhecido pela minha parte da matemática, sabe? Né? E claro, eu fiz esse trabalho, gostei, ele foi uma catarse para mim, me deixou, me fez sentir bem também a forma como o pessoal que colaborou, que foi meus coautores aí nesse livro, também me ajudaram, sabe? Tipo, não sairia assim do. Eu acho que é isso, desculpa, é que eu tô um pouco emocionado, tá? Tá bom. Tranquilo. Rodrigo e Viegas também, se o Rodrigo quiser fazer a fala de despedida, e depois o Viegas e a gente encerra. Bom, eu mais uma vez agradeço ao Leandro pela oportunidade de ter colaborado para o livro e também dar os parabéns a ele pelo resultado, né? E o que a gente deseja, que todos nós esperamos é que realmente até o próprio no Wiley Podcast que nós participamos, que o Ronaldo falou, né, sobre as vacinas, eu lembro que ele disse que é necessário que a gente procure alfabetizar cientificamente a comunidade. E eu penso que esse livro seja um instrumento para que isso aconteça. E eu também vi que uma das sugestões ali, eu acho que a Ana Maria Rodrigues apontou que seria muito bom até a iniciativa do Felipe em imprimir o livro e colocar à disposição na biblioteca. Quem sabe também fazer com que materiais como esse cheguem aos alunos, né, para que se possa fazer trabalhos, para que se... Exatamente, ela disse que não há muita conscientização e quem sabe, então, materiais como esse que o Leandro se dispôs a produzir, né, e que eu tive o privilégio de colaborar, possam ajudar as pessoas a ter um olhar mais científico, a alfabetizá-las cientificamente e fazer com que a ciência vença esse negacionismo que no nosso país tem sido tão complicado e tem provocado efeitos tão tristes, tão ruins para o Brasil como um todo, né? E eu queria, então, destacar isso e também agradecer ao Felipe pela oportunidade de fazer um pouco a live aí para falar um pouquinho sobre esse livro. Eu também queria dar os parabéns aí pro Leandro, muito legal o trabalho dele. Eu vou divulgar depois lá na minha página, lá o link do livro também. Queria dar os parabéns aí também pro Rodrigo e para Silvete Maria, né, Schneider, né, que está nos acompanhando aí, que também fez parte desse projeto aí. Muito legal e acho que eu também vou incentivar o Leandro a produzir materiais ligados da nossa área de matemática, né? Que eu acho que ajuda bastante, né? Assim, para passar para os alunos, né? Na forma de cartoon, né? De quadrinhos, eu acho que é muito legal, né? Chama mais atenção, né? E é uma maneira de aprender de uma forma divertida, né? De repente a gente até futuramente aí pode fazer alguma coisa junto aí, faça um roteiro aí, tu produz os vídeos, né? Eu acho bem legal aí. Até passei para minha coordenadora lá da Seduc lá o link do teu livro aí, quem sabe amanhã a gente coloca aí num site, né? Então tá, obrigado ao Leandro pela participação, ao Felipe por oportunizar essa live aí com o Leandro e o Rodrigo também mais uma vez. E já fica aí, a gente chama o Leandro num outro momento para falar sobre essa HQ dele que foi premiada, né? Que daí é voltada para a área de matemática mesmo, né? Inclusive o prêmio, pelo que eu entendi, foi relacionado com isso, né?
Mas então tá, gente. Eu só quero fazer inveja aí no Viegas pra dizer que eu e o Rodrigo estamos gravando de dentro da escola hoje. Eu tô numa sala, o Rodrigo tá no outra. Eu vi. A internet é boa. Eu vi, achei engraçado que quando eu vi apareceu o Felipe ali na peça onde tá o Na peça de o trás, Rodrigo. Eu sou mais distante, então. Hein? Aham. Eu sou mais distante de vocês. Não, mas o Viegas tá em Porto Alegre, né? E a gente... Alvorada, mais precisamente Alvorada. Não sabia. Alvorada, eu sempre digo que o Viegas tá em Porto Alegre. Eu vim de Porto Alegre hoje que eu trabalho lá, mas agora eu tô na Alvorada. Então tá, pessoal, uma vida longa e próspera a todos que estiverem nos assistindo aí. Falou. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.